Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1, falando em paz e alegria. Esse é o título aqui na minha Bíblia, não sei se é na sua, mas o apóstolo Paulo está trazendo esse sentido de paz e alegria no Senhor. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, pois Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não pensais isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia! Glória a Deus! Que a igreja realmente não venha se cansar de adorar esse Deus tão maravilhoso, não é? Tão glorioso. Amados, quero meditar um pouco com a amada igreja a respeito do que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, nesse capítulo de número 5, quando ele diz que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu quero começar essa palavra hoje levando a você a meditar em uma questão. Muitos dizem que o homem tem um livre-arbítrio. Eu vejo o homem com escolhas. O livre-arbítrio é escolher. Não, livre-arbítrio é quem decide sem ter influência. O homem é influenciado em tudo. Deus tem livre-arbítrio. Ele deu ao homem direito de escolha. O homem escolhe se pratica o mal ou o bem, mas ele não escolhe se ele é salvo ou não. O homem tem escolha para escolher a prática. Ele não pode escolher ir para o céu. Eu escolho ir para o céu. Eu escolho ser salvo. Eu vou ser salvo agora. Porque a salvação é mediante a fé. O apóstolo Paulo diz que isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a salvação, ela é exclusividade de Deus, revelada no seu Filho. Então, quando o apóstolo diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, não por obras, não por ações, não por direitos, não por ser importante, por ser rico, por ser pobre, porque deu muita esmola ou também não deu nada, não. Justificados pela fé.
justificados por meio da fé. Por quê? O indivíduo que Paulo está se referindo é aquele que entendeu a mensagem do Evangelho, que está falando da morte e ressurreição, dando ao homem uma oportunidade de vida. E se ele crer nisso, aí começa o processo de salvação, de libertação e de transformação na vida dessa pessoa. Sim ou não? Nós estamos aqui porque ouvimos o Evangelho. Nós não escolhemos crer. Nós cremos por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convenceu. Uma das obras do Espírito Santo não é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois que ele faz isso, ele conduz quem ele convenceu do pecado, da justiça e do juízo a quê? Ele conduz essa pessoa agora a uma vida de santificação, retidão e comunhão com Deus. Então toda a ação está sendo realizada pelo Espírito Santo. Temos paz com Deus, o apóstolo Paulo diz, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo justificados por meio da fé, agora temos paz com Deus, porque antes nós não tínhamos paz. Veja que a expressão é justificados. Agora temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que paz com Deus? O que foi que aconteceu? Adão no Éden tinha paz com Deus? Tinha. Mas depois que pecou, acabou a paz, né? Ele se escondeu, ficou com vergonha, acabou a paz. Antes do pecado ele tinha paz. A Bíblia diz que ao cair da tarde, Deus descia, Deus falava com Adão, havia um diálogo, havia uma intimidade, uma comunhão. Depois do pecado, isso perdeu. Então a paz que havia acabou. É como se eu e o Reginaldo somos muitos amigos, temos uma liberdade, uma intimidade, mas de repente eu cometi algo e isso é uma transgressão contra a vida do Reginaldo. O que é que acontece? A paz acaba. E ela só é retomada quando eu peço perdão e ele libera perdão. Nós voltamos a ser os mesmos amigos, até a mesma intimidade. Então há uma paz agora entre nós. Nós não temos mais problema, nem eu com ele, nem ele comigo. Quem está entendendo, diga amém. Então, justificados, nós estávamos no pecado, justificados em Cristo, ou seja, reconciliados com Deus por meio de Jesus. Isso quer dizer que temos paz, ou seja, o relacionamento foi retomado. A intimidade ela foi restaurada. Agora não é algo longe, é algo perto. Isso por meio do sacrifício de Jesus. E quando nós entendemos isso, é gerado em nós fé, o dom da fé. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer aos romanos que por meio da pregação, quando nós pregamos, quando nós anunciamos, o que é que acontece? Isso vai gerar fé nas pessoas. Então o homem ele pode escolher muita coisa, mas ele não escolhe ser salvo, porque a salvação é uma soberania de Deus. A salvação é a soberania de Deus. Nós estamos aqui pela soberania de Deus. Somos salvos em Jesus pela soberania de Deus. Seremos conduzidos ao céu pela soberania de Deus. Fomos perdoados pela sua soberania. Fomos lavados pela sua soberania. Deus está no controle de todas as coisas e Ele faz tudo em conformidade à sua vontade. Ele não precisa tomar conselho ao homem e nem o homem jamais se justificará por algo que fez ou deixou de fazer. Todavia, quando nós entendemos que somos justificados em Cristo
então nós temos a satisfação, a alegria e o prazer de servir a Deus e andar em comunhão e retidão com Deus. Aí nós entendemos a respeito do amor ao próximo, do amor a Deus, ao próximo, e aí vem uma série de coisas que a Bíblia vai revelando a nós. Isso nada mais é do que a forma de Deus gerar no homem o seu caráter. A Bíblia não ensina outra coisa a não ser o homem ser parecido com Deus. Porque o homem, ele tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Mas ele quer que aqueles que foram justificados em Cristo tem que ter misericórdia. Porque não é uma nova criatura que é gerada em Deus? Não somos filhos, herdeiros? Se somos filhos, temos que parecer com o nosso Pai. Aleluia. Vamos continuar aqui. Então temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não tem mais, não há barreiras, né? Isso não da parte de Deus. Temos que entender esse detalhe. O homem pecou. Quem se escondeu foi Adão. Deus não se escondeu de Adão. Deus não deixou de descer como ele fazia todos os dias porque Adão pecou. Quem mudou o comportamento foi Adão. Deus não mudou o comportamento dele para com Adão. Adão mudou o seu comportamento para com Deus. Por isso a expressão do apóstolo Paulo dizer: temos paz com Deus. Quem não estava em paz éramos nós, porque estávamos em transgressão e em pecado, vivendo segundo a nossa vontade. Quando a Bíblia diz segundo a nossa vontade, a vontade humana, ela está falando da natureza adâmica caída, que gosta realmente do pecado e tem prazer do pecado, né? Já vi pessoas dizendo que o pecado é bom. Não, bom é Deus. Jesus disse que bom é Deus. O pecado, ele é gostoso. O pecado, ele é prazeroso, ou não é? Mas quando nós entendemos o que Jesus conquistou na cruz e aonde nós estamos e o que Deus tem feito por nós, e começamos a viver a nova vida que está em Cristo, então o pecado deixa de ter prazer, de ser prazeroso. E aí nós temos prazer em quê? O apóstolo Paulo diz que nós temos prazer na lei de Deus, em agradá-lo, em servi-lo, em ser fiel. O prazer, ele é investido. O pecado, ele passa a ser agora repugnante, ele passa a ser algo agressivo. A gente passa realmente a ter a noção de que aquilo nos traz dano, nos faz realmente muito mal. E aí nós passamos a ter prazer não no pecado, mas na lei de Deus, nas coisas de Deus. É a vida no Espírito, né? E o nosso amado irmão Paulo, ele se refere. Aleluia. Olha o que ele diz aqui: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa, ó. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Por meio de Jesus nós obtivemos, nós não tínhamos. O apóstolo Paulo usa a expressão obtivemos, nos foi dado acesso pela fé a esta graça. Fomos alcançados. Queridos, olha, às vezes eu sei que as lutas são grandes, as tentações, há muitas coisas que nos rodeiam, mas quando nós paramos e entendemos o processo de Deus, porque hoje nós estamos aqui, não é simplesmente porque queremos, é porque Deus nos conquistou em Cristo Jesus, nos dando, aleluia, entendimento. E hoje nós entendemos que em Jesus somos salvos, libertos, transformados, e aguardamos a redenção daqueles que serão manifestos, porque eles são de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Tivemos acesso a essa graça.
Deus nos abriu a porta dos céus e tem nos chamado. Ele não convidou. Vocês querem? Não, a Bíblia diz que nós temos um chamado. Deus chamou para nós entrar. Ele não convidou para entrar. Nós temos um chamado. Ele nos chamou, venham, entrem. Porque em Jesus vocês agora podem entrar. Porque vocês agora se reconciliaram comigo. Porque o problema está no homem, o problema não está em Deus. O homem que está distante de Deus, Deus não está distante do homem. O homem esquece de Deus, Deus não esquece do homem. Mas o homem, ele tem escolhas, mas ele não pode se salvar. Como Deus é sabedor de todas as coisas, como o homem, ele pode escolher, mas não pode se salvar, Jesus desceu no seu tempo e foi crucificado para nos dar esta oportunidade, para resgatar aqueles que creram, né? A Bíblia diz que é quem crer. Ide, preguem. Aqueles que crerem, forem batizados, eles serão salvos, né? Então o evangelho se prega ao mundo. Se o mundo inteiro crê, o mundo inteiro será salvo. Mas só é salvo quem crê, ou eu estou errado? Então, que venhamos permanecer firmes nessa graça, nesse favor de Deus. Como ele diz, agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não é nos gloriamos nos nossos feitos, não é nos gloriamos quem nós somos, não é nos gloriamos no que somos capazes, não, nos gloriamos na glória de Deus. Vamos nos gloriar porque o Rei está voltando. Vamos nos gloriar porque Ele foi preparar lugar e voltará. Vamos nos gloriar porque Deus nos deu redenção. Vamos nos gloriar porque somos salvos em Jesus e foi derramado sobre nós o seu Espírito sem medida. Nos gloriamos na glória de Deus, no que Ele nos proporciona, não o que nós temos ou o que nós somos. Isso também vem de Deus, mas nos gloriemos nele, porque para Ele, por meio dele, são todas as coisas. Aleluia. Não só isso, diz o apóstolo, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E ele diz que a esperança não vai decepcionar, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi concedido. Aleluia. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Não só nos gloriamos na glória de Deus, mas o apóstolo Paulo está dizendo, tem outra coisa também que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Pastor, como é que nós vamos nos gloriar? Você já viu algum irmão chegando assim, dizendo, ei glória, estou passando a maior luta, glória a Deus, igreja? Você já viu alguém se gloriar assim? Mas o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos gloriar também. Ele diz, não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações. Por quê? Porque tem um motivo dele dizer isso. O apóstolo Paulo não está se referindo à igreja,
ao povo de Deus ficar sofrendo, ter uma vida de sofrimento, né? Sem prosperidade, sem crescimento, sem conquista. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que nós nos gloriamos, aleluia, nas tribulações. Por quê? Porque é através das tribulações que nós vamos adquirir a perseverança, e adquirindo a perseverança nós vamos adquirir um caráter aprovado, e tendo um caráter aprovado vai produzir esperança, e nós não seremos desapontados por estarmos esperando naquele que fez a promessa. Nós não seremos esquecidos por estarmos esperando nas promessas do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz: se gloriem nas tribulações de vocês, porque isso vai glorificar a Deus e vos trazer grande crescimento, pois é aí onde vocês serão aprovados. É onde vocês vão poder entender a grandeza, a majestade, o poder e a ação de Deus em favor de vocês. É aí onde vocês vão ver que Deus não vos abandonou. É aí onde vocês vão ver o milagre de Deus, a ação de Deus sendo revelada, aleluia, e isso resultará em glória. É difícil entender isso, né? Hoje o que a gente vê é muita pessoa se gloriando em si mesmo, não se gloriando em Deus. E o que a gente vê é um evangelho que você não pode passar nenhuma situação difícil, porque se está passando por situação difícil, então está em pecado. Deus esqueceu de você. Você serve a um Deus vivo e poderoso. Você não pode passar por essas coisas. Então Paulo estava errado dizendo que nós temos que nos gloriarmos também nas tribulações. Você está vendo, quando você passa a realmente a entender o conteúdo da palavra de Deus, como nós vemos uma distorção gigante, larga, concernente ao verdadeiro evangelho pregado pelos apóstolos. Talvez você ouça o que eu estou pregando aqui nesta noite em outro lugar, mas você vai sofrer para encontrar, porque essa mensagem do apóstolo Paulo, ela não é querida hoje em muitos púlpitos. Se gloriar na tribulação, Deus me livre, está repreendido esse negócio. Mas só que eles dizem isso porque não entendem. Porque quando isso acontece, por que eu me glorio na tribulação? Porque quando a tribulação chega, é sinal de quê? Nós temos que olhar para a tribulação como que? Como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. A gente tem que olhar para a tribulação como o quê? Deus vai se revelar como Ele nunca se revelou. Deus vai fazer algo que Ele ainda não fez na minha vida. Essa é a visão, essa era a visão do apóstolo Paulo. E é isso que ele está dizendo: coisas maiores virão sobre a minha vida agora. Por quê? Porque esse momento não me conduzirá a uma derrota, a um fracasso. Ele me conduzirá, aleluia, ao crescimento, ao fortalecimento. Por isso que na luta é aconselhável a gente orar mais, jejuar mais, não é? Aleluia, porque a gente se aproxima mais. Aí quando acaba a luta, o apóstolo Paulo diz que nós temos que permanecer firmes. Aleluia, porque eu vou lhe dar um exemplo aqui do que Paulo está dizendo, ó. Se eu oro, um exemplo, 4 horas por dia, ou eu tenho 3 momentos de oração durante o dia, como Daniel, aí quando vem a luta, Daniel orava 3 vezes ao dia, sim ou não? Mas quando ele resolveu estar diante de Deus por uma causa, foi 21 dias seguidos de muita oração e busca, clamor e súplica a Deus. Quando Daniel foi respondido, ele já estava em outro nível de oração. Ele vai voltar? Não, eu vou permanecer aqui. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Isso, amém, varão.
Não é à toa. Estou aqui numa luta, não sei. Eu não aceito isso na minha vida. Vai perder a bênção então. Não, gente, vai produzir. Vai produzir perseverança, caráter aprovado. E esperança. E aí, a esperança, ela não vai decepcionar. Por quê? Ele mesmo responde: porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito que nos foi concedido. Ele derramou o quê? Ele derramou do seu amor. Ele derramou do seu amor. Caráter de Deus. Aleluia. E esse amor é que nos conduz a sermos perseverantes diante de Deus. Porque nós passamos a entender que servir a Deus não é pelo que Ele tem para nos dar, mas pelo que Ele é. Por quê? Porque a maior riqueza Ele já nos deu: vida eterna, salvação. Não tem outro bem maior do que a vida. Não existe no céu uma riqueza maior do que a vida. E Deus é a própria vida. Então por que nós vamos ficar chorando por algo tão pouco se já ganhamos algo tão grande? Aleluia. Por que vamos ficar nos lamentando por isso e por aquilo? Não. Jesus já conquistou algo que jamais eu iria conquistar. O que Ele fez por mim, é motivo para mim louvá-lo e glorificá-lo para sempre. Então, aleluia, eu estou bem, vou passando pela luta, dando glória a Deus, e o Senhor é fiel, e vamos para frente que atrás vem gente. Quem já viu esse versículo na Bíblia? Vamos para frente que atrás vem gente. Quem já leu? Aí mansaram. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos. Esse aqui já era o suficiente. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos. Você ainda é fraco? O apóstolo Paulo está dizendo éramos. Ele não está dizendo que não depende de Deus. Paulo ele está reconhecendo que a sua fortaleza agora é Deus. Antes, quando ele era ímpio, quando ele não estava em Deus, o apóstolo Paulo ele entendeu agora que ele pensava que ele era forte, mas ele era fraco, porque Jesus morreu ao seu tempo pelos fracos. Por que fracos? Porque não tinha como se libertar do pecado. Por que fraco? Porque jamais homem nenhum tem forças suficientes para quebrar as correntes, as algemas, a prisão que está sobre a sua vida. Fraco. Mas Cristo morreu ao seu tempo pelos fracos. E trouxe libertação e redenção. E agora somos fracos. Será que o Espírito Santo de Deus morando em nós, nós ainda somos fracos? Tendo comunhão com Deus, ainda somos fracos? Tendo intimidade com Deus, ainda somos fracos? Temos agora o acesso ao Pai, como diz o apóstolo Paulo, podemos clamar Abba, né? Papai, tem uma intimidade. Paulo está falando de intimidade. Ele não está falando só de falar Pai, de se dirigir a Deus é uma palavra. Ele está falando de intimidade. Agora podemos clamar Abba, Pai, Papai.
chamá-lo de Pai. Nós éramos fracos, agora somos fortes. Por quê? Porque estamos em Deus e Deus está em nós por meio do seu Espírito Santo. Antes, nós não tínhamos forças para renunciar ao pecado. Hoje nós podemos renunciar, porque a força de Deus está em nós. Então, Jesus morreu ao seu tempo pelos fracos. Por quê? Aí ele diz, pode ser, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Precisa eu morrer por um justo? Precisava todo mundo fosse justo. Então não precisava Jesus vir morrer, só bastava vir buscar, né? Não, então dificilmente alguém morrerá pelo um justo. Mas ele diz, mas pode ser que pelo um homem bom alguém ainda se astreva, né? Como diz o nordestino. É só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu realmente é o que ele diz no verso de número 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não foi o nosso caso. Jesus morreu porque éramos pecadores, necessitados de reconciliação, de vida, porque estávamos mortos. E isso Ele tem nos proporcionado. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Oh, glória. Ai, irmão, o que Jesus fez por nós vai além de um cristianismo, sabe? Como a gente vê por aí. Aleluia. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Isso quer dizer que nós estávamos sobre a ira. Quem não está em Cristo está debaixo da ira de Deus, que será manifesta sobre todos aqueles que não foram justificados. Então, assim éramos nós. Quando a gente dá uma volta atrás e a gente fica a pensar quando nós andávamos nesse mundo sem Jesus, e às vezes eu fico meditando, se eu tivesse morrido naquela época, hein? Misericórdia. Mas Deus mostrou o seu amor para conosco. Jesus morreu pelos nossos pecados. E fomos ainda alcançados pelo Senhor. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo diz, nós éramos inimigos. Agora você está entendendo porque ele usa a expressão lá no começo, temos paz com Deus? Porque antes nós éramos inimigos. O ímpio, a pessoa que está na sua vida pecaminosa, ela é inimiga de Deus, por conta das suas práticas, não por questão de escolha. Eu sou inimigo de Deus, pode vir Deus. Não, essa não é a ideia. Inimigo no sentido de que não se dobra à soberania de Deus, porque a soberania é dele, a salvação está nele. Deus nos proporcionou. Aleluia. Éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, tem mais coisa, olha só. Tem mais coisa. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Olha que coisa tremenda. Quando eu vejo Jesus dizendo assim, eu não vos chamo servos, eu tenho vos chamados
amigos. Vocês agora são meus amigos. Amigos de Deus. É aquele exemplo que eu dei aqui, foi refeito a amizade. Houve uma reconciliação. E isso da parte de quem? De quem falhou, nós. Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu reconheço, ó Pai, a morte do teu Filho Jesus na cruz para me redimir. Pai, salva-me, liberta-me, Senhor, transforma-me e tal. E aí começa o processo da ação de Deus de restauração na vida daquele que crê. É coisa fantástica isso. Não é só uma questão de religião. Nós nos reunimos aqui para celebrarmos, adorarmos, louvarmos, exaltar aquele que nos deu vida. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Estávamos perdidos e não nos achamos, Ele nos achou. Ele nos encontrou e nos chamou para uma nova vida, para viver o novo, para estar no novo. Voltar para casa, volta para casa, e como filho pródigo, arrependido, aceito por Deus, porque Deus está sempre pronto para receber todo aquele que se arrepende, é ou não é? Deus não rejeita ninguém arrependido. Não tem um que chegue na presença de Deus em arrependimento e sairá da sua presença sem perdão. Quem chega diante de Deus arrependido sairá com perdão. Não vai sair do mesmo jeito. Sairá redimido, é uma forma de expressão. Aleluia, reconciliado. Amém, amados? Você pode aplaudir aquele que vive e reina para sempre. Aleluia.